agora tá bombando, viralizando uma declaração desse senhor, desse palhaço que é presidente da Conmebol. Ele foi perguntado: e a Libertadores sem os times brasileiros? Porque a Leila chegou, né, a recomendar que os brasileiros jogassem até na CONCACAF, se a Conmebol não combatesse o racismo. A declaração desse imbecil foi a seguinte: Libertadores sem o Brasil seria Tarzan sem a Chita. Vocês sabem quem é a Chita? A Chita é essa aqui, ó. A Chita é a macaquinha do Tarzan. A Chita, na história do Tarzan, é a macaca na história do Tarzan. Esse idiota, ele fala de uma situação de racismo, onde o Palmeiras, a Leila, até sugeriu que os times brasileiros saíssem da Libertadores se não fosse combatido o racismo, dizendo que o Brasil, que a Libertadores sem o Brasil seria o Tarzan sem a Chita. Gente, até os mais idiotas que queiram defender esse cara, mas ele não deve ter pensado nisso. Cara, não tem como o cara falar da macaca do Tarzan num assunto que fala sobre racismo. É uma afronta a Leila Pereira. Ele quis dizer para Leila Pereira: eu tô cagando pro que você tá falando. E é uma afronta a todos os clubes, jogadores e torcedores brasileiros que já sofreram racismo na Libertadores, tá? Então, como essa notícia tá bombando agora, eu acho que a gente tem que falar, porque é surreal, Mauro César Pereira. A gente estava falando do sorteio, estava falando do Flamengo, do Palmeiras, a gente vai falar muito sobre isso, mas não pode um imbecil como esse, que preside uma entidade do tamanho da Conmebol, chamar o Brasil de Chita da Libertadores, que seria o Tarzan, Mauro, num assunto que envolveu o racismo. Ele está afrontando os clubes brasileiros e está defendendo os racistas, Mauro. Não, eu não vi essa declaração dele, mas se ele deu essa declaração, extremamente infeliz, né? Eu acho só que os clubes brasileiros é que deveriam se rebelar contra isso. Não adianta a gente falar aqui e os caras não falarem nada. Alguém deveria perguntar para ele, a CBF poderia perguntar para ele. O que o senhor quer dizer com isso aqui? Né? Por favor, seja mais específico. Eu acho que passa por aí. Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, porque eu estava custando a acreditar na veracidade dele. Tem um microfone ali da TNT Sports, que é da TNT Sports Chile, e eu estava aguardando uma confirmação da veracidade do vídeo. Para quem não sabe do que eu estou falando, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ontem, depois do sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, passando na zona mista, foi perguntado sobre a possibilidade de termos uma Libertadores sem a presença dos clubes brasileiros. Tinham 2 microfones ali, da TNT Sports Chile, e um outro, que foi quem publicou primeiro, e ele responde o seguinte: impossível, é como nós termos o Tarzan sem a Chita. E para quem não sabe, a Chita era uma macaca, um chimpanzé, que acompanhava o Tarzan nas suas aventuras. Sim, gente. O presidente da Conmebol disse que é impossível a gente ter Libertadores sem os macacos brasileiros, os clubes brasileiros. Imediatamente, os clubes brasileiros precisam exigir a saída do Alejandro Domingues do comando da Conmebol. A saída dele. Não é pedido de desculpas, não é nota oficial. Ontem ele veio com uma balela que a Conmebol faz de tudo para evitar o racismo e tal. Conversa fiada. Os clubes brasileiros precisam exigir a saída do Alejandro Domingues. Via CBF, via governo brasileiro, que agora vira um caso, extrapola a esfera esportiva. Não há nenhuma atitude menor do que a saída do presidente da Conmebol que seja aceitável. Ele precisa sair imediatamente do comando da Conmebol.